Oi, pessoal, vamos lá então. Vamos para mais uma etapa aí da disciplina. Vamos trabalhar agora com a reação ainda, reação química, né? Difusão em regime permanente, com reação química. E essa reação química ocorre na superfície de uma partícula não catalítica e não porosa. Vamos dar uma olhada em algumas questões importantes do sistema. A superfície do sólido é uma etapa da reação. Esta aqui é a superfície do sólido. Sendo consumida ao longo do processo difusivo em regime pseudoestacionário, certo? Esse é um exemplo típico de uma combustão de uma partícula de carbono, por exemplo. O soluto reagente, né, o Na, por exemplo, fluxo, se difunde através de um meio inerte e reage quando em contato com a superfície. O produto da reação, no caso a espécie B ou outras espécies, contradifundem no sentido oposto, certo? A relação entre os fluxos do reagente e produto obedece à estequiometria da reação. Agora já vamos analisar essa particularidade aí. Então, olhando mais detalhadamente a nossa partícula, essa partícula ela tem dimensões, estamos trabalhando aqui com uma partícula esférica, ela tem um raio, nós temos um sistema de coordenadas que é colocado para facilitar ou para permitir a modelagem do sistema. Com isso, algumas características, né? Existe uma coordenada radial que está nos dando a informação da dimensão da partícula, este raio R. Temos uma determinada distância no meio, dado por um R infinito. Esse R infinito nós sabemos que pode ter diferentes valores. Em um determinado momento, esse tamanho representa um valor que para nós consideramos infinito na análise, né? Porque isso implica normalmente numa simplificação de algum termo, certo? Bem, coordenada radial colocada no centro, então, fluxo da espécie A no meio inerte em direção à superfície da partícula. Na superfície da partícula vai ocorrer uma reação, certo? Nós temos os coeficientes estequiométricos e as fases das espécies. Essa reação ela implica numa relação de fluxos dada pelos coeficientes estequiométricos. Neste caso, o sólido está estagnado e nós temos uma relação de fluxo entre a espécie B e a espécie A no meio que nós estamos trabalhando. Evidentemente que nós vamos ter as concentrações, né? Normalmente procura-se ou temos o conhecimento das concentrações, como é fase gasosa, muitas vezes em termos de pressão parcial. Nós temos a fração, no caso aqui, molar da espécie A na superfície da esfera e uma fração da espécie A numa distância a ser conhecida longe da superfície da esfera. Colocamos o nosso elemento de volume. Esse elemento de volume é para caracterizar o nosso trabalho, perfeito? Nós temos uma determinada espessura radial aqui, ΔR, onde nós fazemos a análise de acordo com as dimensões que nós estamos trabalhando. Aqui, nesse caso, vamos trabalhar unidimensional, radial, então fica um problema bem mais simples de ser analisado. Bem, então o que ocorre nesse sistema, certo? Ora, existe a reação química na superfície do sólido, né? Formação do fluxo dB, e a partir de um determinado instante, como existe o consumo dessa partícula, né, pela reação, o consumo do sólido S, diminui o diâmetro ou o raio da partícula, né, que está representado na figura.
Ora, o que nós vamos trabalhar? Nós vamos trabalhar para obter o perfil, normalmente desejado, o perfil de concentração no meio, a partir do instante inicial da reação, e também conhecimento dos fluxos, tá? Fluxo da espécie A, fluxo da espécie A, e também taxa mássica aí de transferência de matéria. Perfeito? Bom, então vamos à modelagem. A modelagem, recorremos à nossa equação da continuidade, agora coordenada esférica, com as devidas considerações que nós vamos fazer no sistema. Nós temos o regime permanente, ainda estamos em regime permanente. O meio difusivo não é reacional, então observem aqui, a reação se dá na superfície da partícula, mas o elemento de volume que nós colocamos está no meio gasoso, certo? Portanto, esta reação é uma reação que vai acontecer na superfície do sólido, será uma condição de contorno, perfeito? Por isso que ela não entra, esse termo reativo volumétrico não entra na nossa análise. Fluxos radiais das espécies A e B, embora aqui a equação esteja escrita para a espécie A, mas aqui é mencionado o fluxo radial também da espécie B, eles são mais importantes que os fluxos nas direções θ e φ, perfeito? Isso é uma consideração bem interessante, mas ela simplifica bastante o problema, mas é interessante para o nosso trabalho essa simplificação e para que nós possamos trabalhar num sistema unidimensional radial. T e P constantes, na verdade, aqui não implicam diretamente numa simplificação da equação, mas nós, lógico, vamos utilizar quando trabalharmos com a difusividade e a concentração do sistema. Importante essa consideração. Bem, a partir das simplificações, então, nós temos a equação diferencial apresentada. Aqui cabe uma recordação da equação do fluxo, certo? Que já foi trabalhada anteriormente, né? Essa equação do fluxo será substituída na equação diferencial para obtermos o perfil, então, de concentração, tá certo? Bem, realizada essa operação, então espero que isso seja realizado em algum momento por vocês que estão trabalhando, estudando a disciplina. Aplicamos as condições de contorno, então a condição de contorno, para uma situação onde R igual a R, que é na superfície do sólido, nós temos uma fração molear de A, conhecida YAR, tá certo? Na condição para R igual a R infinito, longe da superfície do sólido, nós temos YA sendo representado por um YA infinito, sim? Bom, realizamos então a integração, né? Resolvemos a equação diferencial por variáveis separáveis, realizando a integração com limites não conhecidos. Nós temos duas constantes, C1 e C2, que devem ser determinadas a partir das condições de contorno. Aqui, claro, merece uma pausa aí no vídeo, executem a operação matemática e obtenham C1 e C2 com uma certa tranquilidade aí, sim? A solução, então, particular, né? A partir, aqui temos, só recordando, solução geral, né? Solução particular, a partir da substituição das condições de contorno, cabe também uma verificação aqui dessa solução particular, conforme eu sempre falo, para confirmarmos se as condições de contorno são verdadeiras, né? Se elas, no caso, justificam a obtenção, esta solução particular obtida, né? Se elas confirmam a solução particular. Bom, aqui cabe o questionamento: qual é a fração molar ou a concentração da espécie A na superfície da partícula? E isso aqui é o momento onde entra a condição de contorno e onde entra, então, a reação
na superfície dessa partícula. Perfeito? Bom, conforme já falei, então, YR é obtido a partir do conhecimento da reação na superfície. E aí nós temos uma gama enorme aí de possibilidades, certo? Nesse primeiro momento, vamos admitir uma reação irreversível de primeira ordem. Aqui cabe uma observação, né? Pode ser de ordem zero. Se for ordem zero, nós não teremos esta fração molar de A. Ela será somente dependente da velocidade da reação. Perfeito? Isso é uma grande dica aí, que às vezes cai nos exercícios mais simples do que eu apresento nesse momento. Bom, reação na superfície, certo? Temos já também o conhecimento que a variação do fluxo multiplicado pela coordenada radial ao quadrado é constante, certo? Esta relação R ao quadrado ela será obtida a partir do conhecimento da área transversal ao fluxo, que no caso da esfera é 4πr ao quadrado. Perfeito? Bom, então nós temos aqui que a taxa molar pode ser apresentada justamente pela área, né, 4πr ao quadrado, multiplicada pela equação, então, da reação na superfície, que representa o fluxo. Maravilhoso? Portanto, na situação na superfície da partícula, nós temos a possibilidade de obter a fração molar de A a partir do conhecimento da equação reativa naquela superfície. Maravilhoso? Bom, então, com isso, substituindo o valor do YR na solução particular, nós temos uma equação, então, onde estão apresentados todos os termos, né? A questão da relação dos coeficientes estequiométricos, alfa, nós temos a taxa molar, nós temos a área superficial da partícula e nós temos a velocidade da reação, assim como a concentração do meio. Sim? Bom, então, a partir dessa análise, né, nós podemos verificar algumas particularidades, certo? Essas particularidades são o limite da análise, tá? Então, por exemplo, esta velocidade, a reação pode ter uma determinada constante e nós, claro, conhecemos o valor dessa constante, normalmente identificamos como uma reação lenta, certo? E, com isso, nós necessitamos saber, lógico, a ordem da reação e, consequentemente, a velocidade da reação no sistema. Perfeito? Para essa reação aí, onde nós temos uma determinada velocidade de reação na superfície. Quando a velocidade da reação é muito rápida, certo? Nós temos uma situação que a reação é instantânea, perfeito? E com isso leva um YA na posição, a fração molar do A em R igual a zero. Por quê? Porque ele é consumido muito rapidamente, certo? E isso simplifica a nossa equação. Então, essas aí são duas situações, né, que cabe a análise nesse momento aí do trabalho. Perfeito? Bem, então, continuando, verificamos lá o perfil e agora nós vamos a uma outra análise sempre importante no problema, que é, ora, sabemos o perfil, mas também queremos saber a taxa de transferência de massa. Perfeito? Nós temos dois caminhos. A taxa de transferência de massa ela é obtida através da modelagem. Sim, conhecemos a equação diferencial, sabemos que a coordenada radial ao quadrado, esta coordenada depende da posição, né, justamente a área transversal ao fluxo, é uma constante, essa relação é uma constante, e devido a esta relação, nós buscamos
a equação da taxa para obtermos esse cálculo. Sim? Bom, com esse conhecimento e ainda de posse da equação do fluxo, certo? A partir da modelagem, também nós já trabalhamos isso, fluxo geral, né? Existe o fluxo difusivo e também, neste caso aqui, existe um fluxo convectivo. Observem lá em etapa anterior aí do trabalho. Se nós substituirmos, nós chegamos então na possibilidade, na relação entre a taxa, né, e a variação, o gradiente da concentração através do meio. Perfeito? Executamos a integração entre os limites para uma situação R, nós temos o YR, lembrando aqui que este YR é função da reação na superfície, certo? E da ordem da reação, lógico. E para uma posição R tendendo a infinito, nós temos o YA infinito. Aqui estamos com as variáveis todas literais, né? Este YA pode ser até zero, sim? Em outra situação, tá certo? Bom, então temos o valor da taxa obtida, e essa relação aqui ela é importante, então, para o estabelecimento do conhecimento da influência que nós teremos da reação, né, na concentração da espécie A na superfície e também da difusão da espécie A até a superfície reativa. Perfeito? Bom, ali então nós trabalhamos o cálculo da taxa através da modelagem. Mas, como nós já observamos anteriormente, nós temos uma reação química ocorrendo na superfície da esfera, né, da partícula. E essa reação química ela implica numa formação, num consumo da espécie A, e esse consumo é determinado em função justamente da ordem da reação e da velocidade da reação. Perfeito? Então, ela pode ser calculada através da equação apresentada e, então, recorrendo ao que nós conhecemos da nossa modelagem, que a área superficial multiplicada pelo fluxo é constante, fazemos a substituição da taxa na igualdade e, com isso, chegamos, então, na possibilidade de igualar os dois trabalhos matemáticos, certo? Aquela taxa obtida através do conhecimento da nossa modelagem no meio e aquela obtida na superfície da partícula que é dada em função da reação química, certo? Isso é uma realidade, quer dizer, ambas são iguais, certo? Bom, através dessa igualdade nós chegamos então na possibilidade do cálculo da fração molar do A na superfície da partícula. Observe aqui, importantíssimo, nós temos nessa equação uma relação entre a difusividade, certo? E a velocidade de consumo, no caso da espécie A, na superfície da partícula. Importantíssimo, isso vai nos levar a um conhecimento a posterior sobre a resistência, né? A influência da resistência a difusiva ou da resistência devido à reação química. Importante esta análise, nós faremos em um momento aí futuro. Perfeito? Bom, cabe então uma análise do que ocorre na superfície do sólido com essa taxa devido justamente à reação química. Então, para uma velocidade tendendo a infinito, nós já analisamos anteriormente que a fração molar de A na superfície é nula. Vejam, por que ela é nula? Porque ela é consumida muito rapidamente. Perfeito?
Bom, nessa situação, então, YAR sendo nulo, nós substituímos na equação da difusão e da taxa e temos a equação, então, mostrando a taxa global de matéria na superfície da partícula, e ela mostra que esta taxa ela é governada pela difusão. Maravilhoso? Quer dizer, o que significa isso? A resistência se dá no meio difusivo. Se nós tivermos uma alta difusão, a espécie A chega rapidamente na superfície da partícula e ela é consumida, uma vez que a reação é muito rápida. Se o meio difusivo é lento, ora, a chegada da espécie A ela se torna um pouco mais demorada. E, portanto, apesar do consumo ser muito rápido na superfície, o que vai ditar o consumo do A nessa superfície será a facilidade ou a dificuldade do movimento da espécie A através do meio inerte e, nesse caso, a importância, então, do conhecimento que nós temos sobre difusão. Perfeito? A outra análise que cabe é no caso da reação química ser lenta na superfície do sólido. Ora, com essa observação, nós vamos ter o quê? Um determinado valor do Ks, certo? Com este valor do Ks, acontece o quê? Nós temos que a concentração da espécie A no meio inerte, ele é praticamente igual à concentração da espécie A numa distância considerável da superfície do sólido. Por quê? Por causa que ele é consumido lentamente. Então, não existe um gradiente muito grande da difusão no meio, certo? Ora, com isto, nós chegamos a uma equação da taxa dada em função exatamente da velocidade cinética de consumo de A na superfície. E ela, para esse cálculo, nós necessitamos saber a fração molar no meio inerte. Certo? Muito bem. Então, para finalizar, uma última análise aí do cálculo da taxa global, que seria quando a velocidade cinética tende a infinito, um valor muito grande, ou quando ela é muito lenta. Quando ela tende a infinito, vejam, a taxa global ela é governada pela difusão do soluto no meio que envolve aquela partícula, certo? Está aqui a difusão. Quando ela é muito lenta, ora, o que governa essa taxa global, né? No caso de consumo da espécie A, ela é governada justamente pela velocidade, né, cinética de consumo da espécie A. Interessantíssimo essa comparação aí, e, né, lógico, nós temos toda a possibilidade, a partir aí dessas observações, de realizarmos diferentes exercícios e trabalharmos com esses conceitos aí na prática. Por hoje é isso. Voltamos mais adiante aí com uma outra etapa da difusão com meios reativos. Até mais.